Jetzt fangen wir an mit unserer Fernsehsendung, unsere Familien, über unsere deutsche, brasilianische Kultur und Geschichte und auch über diese Verbindung zwischen Deutschland und Brasilien. Temos a alegria de ter aqui conosco hoje o professor Vitor Gantz, da cidade de Nova Petrópolis, que vem contar a história do seu avô, Emil Gantz, que foi pastor da Igreja de Confissão Luterana, primeiro no leste europeu e depois no Brasil, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Alegria que temos aqui, tê-lo aqui hoje conosco. Obrigado. Se o senhor puder nos destacar, né? A gente sabe que o seu avô teve a sua formação na Alemanha, né? E que depois foi inicialmente para São Petersburgo, na Rússia, onde lá ele atuou como pastor. Se o senhor puder contar para nós um pouco dessa história. Sim. Vou começar com o nascimento dele, que ele era filho de um maçom, e que era também construtor, e construiu a primeira estrada de ferro do Reino de Hannover, que hoje é a Baixa Saxônia, Niedersachsen. Hannover, não é? Niedersachsen. E antes dele nascer, o pai dele se suicidou porque descobriu um erro numa ponte daquela estrada de ferro. A ponte está ali até hoje. O erro era insignificante, mas a ética profissional daquele tempo era muito severa. Então, ficou a viúva dele e o filho nasceu pouco depois, Emil, 1852. E quando nasceu esse filho, os maçons procuraram a mãe, os membros da loja, e disseram que eles se comprometiam a sustentar essa criança, que era do irmão deles, e que pagariam todo o estudo dele até se formar na universidade, se ele quisesse. Então, a viúva ponderou uma coisa que ela achava tinha que dizer logo, que ela era muito religiosa e que ela queria fazer do filho um pastor. Naturalmente, se o filho não quisesse, ela não iria obrigar. Mas era o desejo dela. Era o desejo dela. Então eles iriam estudar, ele iria estudar para a igreja, enquanto que os maçons eram livres pensadores, não estavam filiados à igreja. E eles disseram que mesmo assim, que o compromisso deles era com o irmão morto e que o resto não importava, ele estudasse o que ele quisesse. Um gesto que eu considero, ainda hoje, seria considerado assim, de uma magnanimidade e de uma liberalidade fora do comum. Mas, então, nasceu o menino e mais tarde estudou, se formou em 1874 na Universidade de Göttingen, Faculdade de Teologia.
e começou a trabalhar como pastor na cidade de Dortmund, Que já é mais ao norte da Alemanha. no Vale do Ruhr. Mas em relação a Hannover não é muito mal ao norte, é mais ou menos. Mas ele trabalhou lá 2 anos, já tinha casado então, já tinha as 2 primeiras filhas, e aí uma sociedade missionária daquela região o convidou para assumir a paróquia em São Petersburgo. Que era a capital da Rússia naquele período. Era a capital. E lá havia uma comunidade alemã formada geralmente por altos funcionários do governo, ministros, militares, generais, marechais, coronéis, etc., etc. Alta sociedade de São Petersburgo. Mas ele foi. Só não gostou da cerimonialização do trabalho dele lá e da falta de espiritualidade que ele sentiu. Era mais cerimônia do que religião. E então ele pediu para a sociedade missionária Um outro campo de trabalho. um outro campo de trabalho. Ali onde, 100 anos antes, a Catarina a Grande, a imperatriz da Rússia, tinha chamado alemães para colonizar a região do rio Volga, a margem direita. O rio Volga tem uma particularidade no seu curso inferior. Ele tem uma margem alta e uma margem baixa. E a margem baixa é semidesértica, não apropriada para a agricultura, mas a margem alta, voltada para a Europa, essa, como toda a atual Ucrânia, é solo fértil, riquíssimo, capacidade de produção de alimentos muito boa. Só, seu Vitor, recapitulando para os nossos telespectadores, né, os alemães tinham ido 100 anos antes, na segunda metade do século XVIII, até o sul da Rússia, na região do Volga, Saratov, outras colônias, muitas delas luteranas, Sim. porque muitos até eram de Hessen, que é uma província muito luterana, né, dentro da Alemanha. E aí, como o senhor diz, os alemães também, através da agricultura, ocuparam aquela região e produziram muita coisa, muito alimento para a Rússia e para a Europa. E aí, então, o seu avô tinha solicitado para trabalhar, né, naquela região. Sim. Como o segundo campo de atuação dele pastoral. Sim. E para lá ele foi, né, seu Vitor? Para lá ele foi, ficou 8 anos naquela região. E depois nós vamos reencontrar alguns dos seus paroquianos. E como ele contava, assim, dessa atuação dele no Vale do Rio Volga? Ele faleceu em 1923. Quer dizer, eu nasci em 33, eu não cheguei a conhecê-lo. Mas meu pai não falava muito sobre o pai dele, mas ele contava que ali na Rússia ele era muito estimado, ele dava cultos e instruções, e reuniões paroquiais e tudo. Isso praticamente todos os dias em comunidades diferentes. Mas, depois desses 8 anos, ele pediu novamente transferência para uma região entre a atual Ucrânia e Polônia. Volínia. Volínia, que
também tinha uma colonização alemã importante. Só que lá havia um problema muito sério, que o nível cultural não era tão alto como no Volga, e as superstições graçavam. O pessoal Povo muito supersticioso. acreditavam em bruxaria, acreditavam em aparições, fantasmas, e coisas todas, quer dizer. E ele então pediu para trabalhar lá, para fazer tudo, para modificar essa situação, para praticamente fazer uma missão cristã naquela região. Até porque a Volínia também teve colonização alemã, Sim. região do norte da Ucrânia. Sim. E lá ele trabalhou 2 anos e teve que pedir transferência de novo, porque essa elevação de nível cultural não interessava aos nobres russos da região, que aproveitavam a ignorância dos alemães ali para ter vantagens de fazê-los trabalhar por nada, etc, etc. Então, ele foi até ameaçado de morte pelos nobres russos, ou pelos capangas dos nobres russos. Que tinham as grandes propriedades rurais ali Sim. na região. E ele pediu, então, para voltar para a Alemanha. E a sociedade missionária o convidou para vir para o Brasil e assumir o pastorado entre os colonos alemães do Brasil, Santa Catarina, para iniciar. Ele veio em 1890, desembarcou em Florianópolis, foi recebido pelos evangélicos da capital e apresentado ao governador de Santa Catarina. E o governador de Santa Catarina falou inglês com ele, porque ele não falava alemão. E o seu avô não falava português? Não falava português. Quer dizer, ele já arranhava um português, mas... E o governador então ofereceu para ele, se ele não queria começar a trabalhar em Desterro, na escola mantida pelo governo do estado, como professor de inglês e como diretor. E ele achou bom ficar se aclimatando, então ele ficou um ano escolar, dando aulas de inglês na capital. Mas depois ele foi para o lugar onde ele estava destinado, que era Santa Isabel. Que era uma comunidade no interior. Comunidade colonial, né? Era uma colônia muito pobre, em terreno de serra, com todas as dificuldades de uma agricultura primitiva nesse terreno, mas de gente muito boa, muito religiosa. Muito trabalhadora. Também. E ele ali ficou como comunidade sede, mas logo foi chamado para uma comunidade aqui, outra comunidade lá, etc. e tal. E daqui a pouco ele estava atendendo várias. o que foi dito entre o Rio Tubarão
e o rio Itajaí a sul. Isso é Uma vasta região metade do leste catarinense, né? Uhum. E passava, às vezes, 4 meses fora de casa, fazendo a volta, né, nas suas comunidades. Um detalhe, uma das famílias da comunidade dele era Weingärtner. E muito depois de meu avô ter saído de lá, o pastor que veio depois dele convenceu o colono Weingärtner a mandar o filho dele para São Leopoldo, onde havia o proseminário, pré-seminário da igreja. E que ele então, se fosse bem ali nos estudos, podia terminar o estudo dele na Alemanha e se formar pastor. Esse rapaz nasceu em 23, no mesmo ano que faleceu meu avô. E foi estudar em São Leopoldo. E logo mais ele foi um dos estudantes de lá que o presidente da igreja mandou para as comunidades substituir os pastores alemães e brasileiros formados na Alemanha, que Getúlio mandou prender e colocar no campo de concentração, na ilha do rio Jacuí. Poxa. Então ele foi lá, depois se formou, depois foi para a Alemanha, se doutorou em teologia e foi inclusive diretor da faculdade de teologia depois. E por circunstâncias que não vem ao caso aqui, ficou meu amigo, e nele eu conheci uma pessoa que diz que trouxe de casa a sua religiosidade. E tendo trazido de casa, eu acho, isso ele nunca me disse, porque ele era muito discreto em tudo, a influência do meu avô deve ter sido forte naquela família. E a gente percebe o quanto seu avô gostava desse trabalho pastoral, de ir nas comunidades, de estar presente. E, seu Vitor, em que período que ele vem para o Rio Grande do Sul? Depois da Revolução Federalista. Quer dizer, deve ter sido 94, 95. E aí ele veio para Três Forquilhas, aquela região. Litoral Norte. Litoral Norte, e aquela região onde foram largados e abandonados um grupo bastante grande de colonos alemães. Sim, reforçando aqui para as pessoas que nos acompanham, os alemães daquela região passaram muitas dificuldades, né? Num período assim de pela distância e outras questões. Sim. E lá ele ficou alguns anos. Trabalhou muito para melhorar a situação da colônia, além do serviço religioso, ele assumiu a liderança da população para reivindicar junto aos políticos, etc.
Ele tinha um temperamento muito forte e nunca fugiu de um conflito também, inclusive dentro da igreja. Ele teve problemas, por exemplo, com o Dr. Roterman, que era o presidente do sínodo e líder da igreja, mas que em alguns pontos de formação e de intelectualidade não se entenderam. Então, dali em diante, Roterman sempre tratou de colocá-lo em colônias bastante mais afastadas do centro de decisão da igreja. Ele esteve em Picada 48, perto de Ivoti. Ele esteve em Marquês de Souza e Forquetinha. No Vale do Taquari. Já na subida da serra também. E esteve depois no atual Corvo, naquele tempo Arroio da Seca. São as comunidades que eu me lembro que o meu pai comentava. Onde o vovô atuou. E onde ele contava alguns fatos que eu, de momento, não me recordo. Mas, no final, ele abandonou o pastorado. Ele não conseguia mais aceitar as imposições da chefia da igreja. Então, ele foi nomeado professor do Estado em Santana do Livramento. Santana do Livramento. Lá Tão ele distante. faleceu. Como que foi essa transição? Eu não sei muita coisa sobre isso. O meu pai, que o acompanhou para lá, ele não gostava de falar sobre esse assunto. Porque Santana do Livramento era uma terra distante, Distante. onde não havia praticamente conterrâneos dele, né? Exato. Mas talvez até ele tenha desejado se afastar do que ele tinha sido até então, né? Eu tenho aqui um exemplar do último trabalho dele, que é o Koselets Kalender de 1922. Onde seu avô escrevia. Ele publicava, quer dizer, ele deixava pronto, o editor era a Casa Craia, e Na Rua dos Andradas, Porto Alegre. e ele entregava pronto o material para... Pois é, o seu Para avô faleceu em 23. É. Este aqui é um Volkskalender, Deutsche Volkskalender, de 1922, do ano anterior ao seu vai completar falecimento. 100 anos. É. Não aperta muito. Sim. Mas realmente é um calendar com fotos, com histórias, escrito em alemão gótico, que era a escrita da época, né, até o período da Segunda Grande Guerra. Muitas poesias. Mas então o seu avô foi, nesse período, estava professor, mas escrevia, né, um Sim, cronista, sim. alguém que registrava as histórias da comunidade, né? Seu Vitor, como o tempo é curto, né, temos alguns minutos agora, se o senhor puder deixar uma consideração final e a gente vai, com certeza, essa e outras histórias contar também, continuar aí mais à frente. O meu pai, como eu disse, acompanhava o avô sempre. E não sei o papel dele na estadia em Santana do Livramento. Mas ele continuou esse trabalho Do seu avô.
do meu avô, publicou os Koretz-Kalender de 23 até 36, quando foi proibida a publicação. Então, mais da época do pai, mas alguma coisa do tempo do avô, eu ainda li quando eu era criança. Eu gostava muito. O pai... Sim, o senhor ainda acompanhou, né? Sim. E eu segui essa tradição. Eu, durante mais ou menos 12 anos, 13 anos, eu fazia a edição do Paulus Plata. Legal, em Nova Petrópolis, Em né? Nova Petrópolis. Seu Vitor, Sim. como o nosso tempo está realmente, né, acabando, a gente agradece a sua atenção, né, o senhor estar aqui conosco, dividir, compartilhar essas histórias comigo e com os telespectadores aqui da Vale TV, com certeza pela contribuição que o seu avô deixou na área religiosa, na área da escrita também, na área da educação como professor. Então, muito obrigado ao senhor, obrigado a todos que nos acompanham aqui na Vale TV, e continue nos acompanhando através da internet, do Facebook, do YouTube, no nosso projeto Unsere Familie.